É muito provável que vocês ouçam o barulho do caminhão da Ultragás e o cara gritando "Ó o gás!" no fundo desse vídeo. Acho que tá tudo bem. Pois bem, mais uma semana de animes. Essa temporada tá na metade, né? O Gridman, por exemplo, tá no episódio 6 de 12. O Banana Fish tá em 18 de 24, se eu não me engano. Tá tudo acabando. Eu nem sei quais animes vai ter na semana que vem. No ano que vem, sinceramente. Eu sei que tem umas temporadas de coisa que interessa muita gente e a nós também. Eu não sei quando é, mas a gente decide o que a gente vai assistir depois. Nós temos ainda metade de várias séries que estamos falando aqui. Tirando Jojo, que tá só no começo, vai ter 39 episódios. Por que eu escolhi isso pra minha vida? Pelo amor de Deus, vamos pra Banana Fish. Pois bem, Banana Fish é um episódio que foi ok. O episódio teve coisas que eu sempre digo que gosto e coisas que eu sempre digo que não gosto, porque a essa altura Banana Fish tá bem estabelecido do tipo de coisa que faz e não tem grandes surpresas no fim das contas. Por exemplo, tem o Ash e o Wade vivendo como um casal em casa. E as cenas deles no começo são muito bonitinhas e o relacionamento deles parece que realmente tem aquelas evidências de que tem uma rotina e que eles se conhecem bem e um tira sarro do outro, tem coisas que irritam e tal. Eles são um casal. Tava na hora dos caras se beijar. Mas é Japão, é difícil. Realmente, no pornô tá tudo bem sempre, mas quando não é explicitamente pornô, é um tabu gigantesco, é tudo muito estranho. Enfim, mas eu gosto dessas partes, eu gosto porque eu sempre disse que é isso que a série tinha que ter mais e tinha que ter menos trama, menos plot e mais os caras vivendo juntos, seria mais interessante, mas o Banana Fish realmente tem um mundo interessante, mas às vezes ele é um pouco encantado demais com a própria trama e a trama não é tudo isso. Né? No fim das contas, eu pensando agora, é isso que eu quero ver, tem coisas mais interessantes em Banana Fish. Mas essas partes foram interessantes até. E eu gosto, nesse sentido, nesse momento, eu gosto como as coisas em Banana Fish são rápidas. O que eu achava, por exemplo, que seria um período muito longo, aí que eu tava com medo, na verdade, de ser um período muito longo do mestre assassino do Ash, foi curto. Esses são os momentos que Banana Fish funciona dentro da trama de crime dele, que tem certos momentos que ele quebra umas coisas que seriam muito corriqueiras em outro tipo de história. Por exemplo, essa parte do assassino poderia ser mais longa e não foi, é muito possível que ele pare de aparecer ou apareça só aqui e ali, mas ele não foi, ele mal foi o foco desse momento da história no fim das contas, né? Por exemplo, a parte que eles fazem a chantagem pro Ash ir lá e se entregar tudo que ele sabia pro cara. E o primeiro teste do Yutlung é pega essa arma e se mata. Se você fizer isso, a gente não vai matar o Wade. E isso poderia ser um momento dele olhando pra arma e fazendo um drama. Não, ele pega e tac! Eu gostei muito dessa cena. Essa foi uma cena muito boa. Tá sem bala, coloca a bala aqui. Eu gosto desses momentos em que o Banana Fish é mais prático do que a média, sabe? Aqueles momentos em que o Ash eu falei no começo da série, que o Ash só supõe que realmente a pessoa foi forçada a trair ele, não ela traiu porque ela é filha da puta e não tem um desentendimento idiota. Ele supôs, provável que seja isso. Então, curto essas partes. E até curto que esse episódio, ele verbaliza uma coisa que não é tão difícil de supor, mas é interessante que coloque-se em palavras. Porque eu tenho um certo problema com... Apesar de gostar e achar que deveria ter mais, eu acho que deveria ter mais para que o relacionamento desses dois caras, o Ash e o Wade, fosse um pouco mais palpável. Que eu sentisse que eles sentem alguma coisa um pelo outro de verdade, sabe? Porque o desenvolvimento do relacionamento deles foi tão entrecortado por crime e duelos e tudo mais, que a gente não viu esses caras começando a se gostar de verdade. Mas tem um momento que o Ash, fala pro mestre dele lá que ele protege o Wade porque é muito bom saber que tem alguém que gosta dele, quer o bem dele sem esperar nada em troca. Porque o Wade é esse floquinho de neve bonitinho
e fofo, e cinnamon roll, too good for this world, too pure, né? E ele não quer nada em troca do Ash, e isso é bom, e é por isso que o Ash valoriza a relação deles. Então, colocar isso em palavras foi interessante. O que continua bem tosco é a porra do Yutlung, que eu acho que já tá um elemento muito estranho nessa história, e aí eu não sei até que ponto só eu que sou um tapado, a porra de um burro, e não tinha percebido, mas nesse episódio foi colocado uma cena que faz parecer, pelo menos, talvez esteja muito mais claro pra todo mundo, só não pra mim só meio que deu a entender agora, que tudo que ele tá fazendo é porque ele tá apaixonado pelo Ash? Tem inveja do Ash? Que é? É aquele momento que o Ash faz o tiro na cabeça e não tem bala, e ele fala, por que você faz tudo isso por um homem como aquele? Então talvez a justificativa que os produtores vão ter que falar numa entrevista vai ser que o Yutlung, na verdade, ele não entende a lógica por trás do Ash fazer tudo isso por alguém. É como se ele estivesse assistindo Banana Fish, como se ele fosse eu, e olhando e falando, esses caras não estão tão apaixonados assim, pelo amor de Deus. Pra que ele vai fazer tudo pelo Age? Mas eu acho que deixa bem no ar aí, mais uma vez, de repente é óbvio pra todo mundo, só não estava óbvio pra mim até agora, que rola uma paixão estranha do Yutlung pelo Ash. Eu ainda não sei por que o Yutlung tá nessa história ainda. Não vejo uma função maior pra ele, sabe? Ele podia já ter sido limado pela história. O outro chinês de cabelo curto lá é outro que por exemplo, acho que não apareceu esse episódio, não sei se aparece no outro, e ele não faz diferença pra história, sabe? Esse núcleo chinês teve uma função no momento e ele só continuou na história. Eles continuam vivos, eu sei, eles continuam como parte da criminalidade de Nova York, mas eles não precisavam continuar na história. Então isso que eu não curto, é um elemento ruim de Banana Fish. Mas não foi um episódio ruim, foi um episódio interessante até. Mas é aquilo, é Banana Fish. Então ele se entregou no fim desse episódio, isso não vai durar muito. A gente tá no episódio 16, 18? Eu falei no começo desse vídeo e já esqueci. De 24, faltam poucos episódios pra terminar, e eu ainda acho que vai ter... Isso vai resolver, vai começar uma outra coisa e vai resolver, vai começar uma outra coisa e vai resolver, sabe? Aí acaba a série. Então eu não acho que vai ser por grande tempo que ele vai continuar entregue ao Godinez. Mas foi um bom episódio. Bom, eu acho que eu não posso reclamar de Bunny Girl essa semana, porque basicamente tudo que eu reclamei semana passada eles fizeram. Não tinha mais a coisa de ficção científica de voltar ao tempo. Teve. Não tinha mais a menina vestida de coelhinha. Teve. O momento que o moleque gritou que era virgem e ninguém estranhou. Estão comentando. Então, não posso reclamar de Bunny Girl essa semana. Eu posso sim. Vamos lá. Esse episódio também não foi ruim. Ele foi um bom episódio dentro do que ele quer fazer. Então eu vou tentar... Vamos primeiro para uma parte objetiva, que é uma coisa que não existe. Não sei que vocês cobram objetividade de review de anime. Mas vamos para a parte objetiva e depois para a parte mais subjetiva da coisa. Como eu disse, coisas que eu estava reclamando na semana passada foram abordadas essa semana mais ou menos. Por exemplo, na parte de todo mundo estranhar, foi mais ou menos. Foi uma cena no começo. Essas são as cenas que eu acho mais interessantes em Bunny Girl, mas eu já volto daqui a pouco. Das pessoas olhando e falando, esse é o cara que gritou que é virgem, não sei o quê. Depois a gente vê que a Mai ouviu a história por aí, até ouviu a parte de ele ter pisado na bosta quando pisou na cara do maluco, quando tava caído no chão e tal. Então fica evidente que os boatos se espalham, né? E tem a parte da volta no tempo. E isso pra mim foi a melhor coisa do episódio no sentido de direção até. Porque eu gosto bastante da primeira metade desse episódio, que é a parte que eles estão no fim do namoro fictício, que eles vão pra praia e tudo mais. E eu acho que é a primeira vez nessa série, até agora, em 6 episódios, em metade da porra da série, que a intenção da direção foi, 1, alcançada, e 2, encaixou com o que a cena precisava. Que foi um clima de despedida melancólica, porque a menina estava claramente já apaixonada pelo moleque.
Eu não sei muito bem porquê. Transpareceu a despedida e a melancolia, né? Foi tudo muito fofinho, mas também foi tudo muito fim de temporada, sabe? Bom, agora nós vamos nos despedir desse personagem que gostamos tanto e tal. Então essa primeira metade foi legal. Eu até senti que eles têm uma relação. Ora, veja só você. E até entendi, mais ou menos, como essa menina pode ter gostado do moleque. Porque eles se divertiram. Que eu não acho que esse moleque é interessante o suficiente ou trata bem as pessoas o suficiente pra ela vai formar um harém, né? É isso que já apresentou uma terceira menina agora no fim desse episódio. Então esse é um anime, é um harém velado. Não vai ficar todas em volta dele, mas vai ficar uma depois da outra se apaixonando por ele em situações pseudocientíficas. Então foi uma boa primeira metade do episódio e depois dá o loop. Eu juro que eu tinha esquecido desse negócio porque, como eu disse, no episódio passado não teve nada de científico, porque teve só na primeira metade do episódio 4. E pra mim isso já tinha acabado. E aí voltou e falou, olha só, tem isso aí, é verdade. E era a menina tentando fazer com que aquilo continuasse dando certo, porque ela acabou se apaixonando pelo moleque, ela quer fazer com que o moleque acabe se apaixonando por ela na insistência. Na insistência metafísica sobrenatural. E isso eu curto, sabe? O que eu não curto, e aí vai um pouco de interesse, mas também vai um pouco de mudança de foco. E eu acredito que realmente há uma mudança de foco, é que pra mim tem um foco claramente mais interessante porque é uma discussão mais ampla e mais pertinente e a série escolheu fazer outra. Esse arco, assim, o primeiro arco já foi muito sobre isso, eu já comentei naquele primeiro vídeo sobre os 3 primeiros, e o segundo arco começou bastante sobre isso, que são essas questões da dificuldade das relações humanas ali no Japão e no ambiente escolar japonês. Esse episódio, por exemplo, abre com isso e depois esquece, que é a questão de todo mundo fazendo fofoca e o moleque ganhando uma fama só porque as notícias circulam. Então essa coisa é muito interessante e o fato de todo esse conflito ser iniciado por conta do medo da menina de ser uma vítima disso, da maneira como as pessoas tratam alguém que é diferente ou que é excluído ou que faz alguma coisa minimamente inconveniente nessas relações lá no Japão, todo esse negócio do loop temporal que essa menina acaba causando é por causa disso. E eu acredito, eu tinha até começado a me interessar por esse arco por conta disso. Porque essa parte é um conflito mais interessante, é uma questão ampla, é uma questão que você está estudando, de certa forma, a sociedade, as pessoas, o grupo, o coletivo e como isso afeta o indivíduo. E isso é legal. E aí isso foi sendo esquecido e aí no fim o loop temporal ele volta a acontecer por conta de um romance. E isso me interessa menos. Eu acho que isso é menos interessante e isso me interessa menos. É uma mudança de rumo desse arco que deixou o arco... Foi um desperdício de potencial, digamos assim. Ele estava dizendo coisas mais legais e ele terminou como algo comum. Ele foi eficiente nisso que ele estava fazendo. Você entende? Mais uma vez, o episódio foi bom até. Ele foi eficiente nessa coisa de criar esse romance. Eu entendo mais ou menos do ponto de vista da menina como ela passou a se apaixonar pelo cara por conta da situação. Eu realmente acredito que foi menos porque o cara é um cara encantador e mais porque nessa situação esse cara estendeu a mão e por costume eles passaram 3 semanas namorando de mentira e acaba que a mentira se torna verdade e ela acaba acreditando na própria mentira que ela criou. Então a situação é curiosa, o sofrimento da menina foi real, a cena onde ela se confessa, o mano manda um bagulho meio ReZero, né? Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o cara fala, você se esforçou bastante. Caralho, cara. Mas todas essas cenas foram eficientes nisso, mas eu realmente acho que foi um desperdício de potencial. E é isso. Bom episódio que representa algo ruim. É isso. Mais um episódio legal de Jojo, dessa vez focado no Abbacchio, ou Abbacchio.
Eu queria saber pronunciar palavras e nomes em italiano. Eu acho que eu conheço 4 agora. O Giorno, o Bruno, o Abacchio e o Narancia, ou Narancia. Caralho, esses Cs italianos me matam. Que é o cara o primeiro cara a ser sugado, o cara mais burrinho, o cara do fone de ouvido. Focou-se nesse começo no passado desse cara pra mais ou menos explicar por que ele acaba sendo atraído pelo Giorno. Faz mais ou menos sentido. Pelo Giorno e pelo Bruno, né? A história dele é interessante. Eu gosto que esse flashback, pelo menos, ele não é tão maniqueísta bobo como o flashback do Giorno. O flashback do Giorno eu achei bobo. Esse flashback é um pouquinho melhor, tem um pouquinho mais de nuance, sabe? Ele é um cara que viveu como um policial por um tempo e estar do lado certo da lei fez ele perder a fé na lei, nas pessoas e no sistema, né? Todo mundo é mesquinho, o sistema não funciona e tudo mais. Apesar que eu senti um pouco mais um foco nas pessoas e, enfim, esse foi o foco do personagem, né? Tá certo que o foco do personagem pode refletir um pouco o foco do autor e eu acho que é sempre mais relevante, mais ou menos como eu acabei de falar em Bunny Girl, é sempre mais relevante, mais interessante focar no sistema do que no indivíduo, pra mim, pelo menos. É como o indivíduo reflete o sistema e é uma consequência do sistema. Mas enfim, o passado desse cara é interessante e eu acho que mais ou menos justifica ele ser atraído pelo Giorno quando o Giorno, sem nenhum motivo pra se sacrificar, se sacrifica. E é um pouco, recuperando um pouco a fé na humanidade ali. Eu sinto que é um pouco isso, sabe? Ele não acredita, não confia no Giorno ainda, não acha que o Giorno é parte do grupo, mas esse cara simplesmente se jogou e arriscou a vida e pode ter se desintegrado, não foi no caso, mas ninguém sabia como era. Ele pode ter se desintegrado no caminho só pra ajudar os caras a solucionar o caso. Olha só, alguém que vale a pena. Pode ser um pouco isso. E não é porque eu não gosto do conceito do stand que ele não crie momentos e não tenha poderes interessantes. O stand desse cara, que eu acho que é o que? Moody Blues, é a legenda do Crunchyroll que, por precaução, não tem os nomes de músicas e tudo mais, coloca como Moody Jazz o nome do stand dele. É um dos mais feios que tem, né? O design é uma bosta, eu acho que o design é uma merda lá. Mas eu gosto do poder de rebobinar 5 minutos de alguém, assim. Representar 5 minutos de alguma coisa que estava ali agora há pouco. Pra poder... Inclusive é um ótimo poder caso ele ainda fosse um policial. Se ele fosse um detetive, seria um puta poder foda. Ele não o é. Então eu gostei do bicho virando Narancia, virando o cara e vendo todo o caminho do maluco e mostrando que o poder do outro cara é transformar tudo em coisas infláveis e esvaziar. O poder do inimigo também é um poder muito doido, né? Inclusive, como ele estava escondido, porque eu tava supondo que esse cara, se ele encolheu as pessoas, eu não tava supondo que era um balão que ele furava, eu tava supondo que ele encolhia coisas, né? E ele estava escondido nos canos. Pra mim ele estava escondido nos canos, era bem claro isso. Mas não! Ele desinflou, furou um outro barco e colocou esse barco por cima do barco que os caras estavam... Que trabalho da porra! Ele tava na fresta entre um barco e outro, nada a ver. Isso foi criativo. Eu não sei como aquilo funcionou, porque eu acho que a mosca era o poder do Giorno, que tinha transformado o sapato de alguém lá numa mosca. Então, quando o Bucciarati estava conversando com o inimigo, a mosca estava lá, e eu acho que ele não estava conversando com a mosca estava lá. Foi mais ou menos para representar. Eu não tô aqui para tentar explicar como isso funcionou. Porque não importa. Porque, mesmo assim, criou um momento muito maluco do Bruno tendo uma conversa muito tensa com uma mosca. E esse momento foi o meu preferido do episódio, porque é só idiota, e é isso que você tem que esperar em Jojo. Esses momentos idiotas, esses momentos absurdos. E foi um momento idiota, e um momento absurdo, e um momento muito divertido.
E é isso que a gente tá... É pra isso que a gente tá aqui em Jojo. Eu acho que esse episódio foi ligeiramente melhor animado do que os anteriores. Eu senti isso, vocês não? Alguns momentos de movimentação bastante fluida. Eu realmente gostei, assim. Eu achei um episódio não só bem dirigido, como muito bem animado e criativo. Foi uma luta muito criativa, no fim das contas. Então, foi tudo da hora. Gostei. Aprovo. Nem acho que eu não tenho tanto pra extrair do episódio, mas foi um episódio que me divertiu e foi, tipo, o potencial de Jojo levado à sua potência cabível. É isso que a gente quer em Jojo, é isso que a gente teve. Então foi um bom episódio, sim. Esse foi um dos melhores episódios de Gridman até agora. Fico muito feliz porque o episódio passado foi uma bosta. Então fico feliz que esse seja bom. Um ótimo episódio de Gridman. E esse foi um pouco mais focado no lore da coisa, digamos assim. Até agora, boa parte do foco dessa série vem sendo na Akane, na Shinjo Akane e na Rika. E vem sendo muito interessante o foco nelas porque elas são parecidas, mas opostas em uns certos pontos e tal. Agora, esse episódio não foi exatamente focado na Rika, apesar de ela ser importante pro episódio, sim. Foi mais na Akane, mais sobre ela do que mostrando como ela age, né? Apesar de ter um momento onde ela tentou conversar com o outro moleque de óculos, que até agora é um inútil nessa série. Ele deve ganhar momentos aí, mas até agora ele é um baita do inútil. Mas agora começou a revelar um pouco mais da mitologia da série, de como as coisas realmente de fato funcionam. E está interessante, ficou realmente interessante. Me fez pensar, por exemplo, que, enfim, o que aconteceu, como vocês viram, é que apareceu uma outra kaiju, muito parecida com a menina sapo do Boku no Hero Academia. Ela sequestrou o Yuta para ter um encontro com ele, digamos assim, e contou tudo, basicamente. Tudo que ela sabe, pelo menos, tudo que era necessário contar nesse momento. E a gente sabe que o que a Akane tá fazendo é, na verdade, destruir a cidade e reconstruir a cidade, tirando elementos que ela não gosta para criar o ambiente ideal para ela. O que é muito estranho quando você pensa que ela odeia tudo isso. Então, ela está desconfortável com tudo aquilo, então ela criou essa fantasia enorme, ela está remoldando o mundo em loop, mas ela nunca está satisfeita, porque aquilo nunca vai ser o ideal para ela, provavelmente. O fato de ter que lidar com as pessoas é um problema. O ser que ela criou, que é o Anti, não é bom o suficiente para ela. Ela não consegue lidar com o moleque e tratar ele com normalidade, mesmo esse moleque sendo literalmente criado pelas mãos dela. Então o conflito dela é muito interessante e me fez pensar que de repente tudo isso está se passando num mundo virtual. Porque, a representação disso foi feita com pixel art, né? Quando a Kaiju estava contando pro Yuta no trem. Segundo, o trem tem aquela coisa de não tem nada lá fora, né? Tem a névoa. Teve a névoa no episódio a única coisa que foi preparada de fato no episódio passado. A névoa quando eles pegam o trem para ir pra cachoeira. Tem que ver como essas coisas se comunicam porque eles saíram da cidade. Mas a Kaiju diz que não tem nada lá fora. E tem a névoa... E o cara dorme e acorda, então talvez aquela névoa seja uma passagem para o mundo real, mas eles estão presos em um simulacro, que é o que a menina tá fazendo rodar. E o Gridman original, se eu não me engano, as lutas passam dentro do computador. Então talvez seja isso. É uma diferença que as pessoas notaram, apontaram no primeiro episódio, que no Gridman original as lutas passam no computador e nesse é no mundo real, as pessoas estão vendo a luta acontecendo. E de repente não, de repente tudo isso se passa dentro do mundo virtual. É uma possibilidade dessa série. Então me fez pensar nessa possibilidade e é muito interessante porque deixa a Akane uma personagem mais interessante e a gente começa a saber um pouco mais desse mundo. Então, essa parte já foi muito legal. A outra parte é que, mais uma vez, voltou a maravilhosa direção de Gridman. Gridman é lindo, porque o episódio todo é meio
meio parado, meio estranho. Eu gosto desses momentos de Gridman quando ele é estranho. Eu gosto quando ele é um tokusatsu besta, com música heróica. Nesse episódio teve porrada, mas tem até um momento onde a Akane tá conversando com um moleque de óculos na loja e eles falam que não tinha que ter nenhum episódio sem kaiju. Os kaiju são a estrela principal da série. E esse foi um episódio sem kaiju. Sem monstro gigante no caso, o Anti é um kaiju, mas enfim. E tem a porradaria com os dois caras do esquadrão versus o Anti, e foi muito bem animado, mas nem é isso que eu achei legal. O que eu achei legal mesmo foi todo esse momento de esquisitice, é sempre um humor... O Gridman tem esse humor de desconforto, muitas vezes, né? Os primeiros momentos da Akane com o moleque na loja, boa parte da interação do Yuta com o Kaiju, com a Kaiju no trem, boa parte da interação da Rika com o Anti, é sempre muito esquisito, sempre muito desconfortável. E agora, inclusive, a névoa que aparece às vezes na própria cidade tem uma certa explicação, mas a névoa cria um clima de melancolia e tipo, quem tá mais ou menos sabendo o que tá acontecendo tá sempre meio desconfiado, sempre meio pra baixo e tal. E eu gosto desses momentos. Eu acho que realmente na criação da atmosfera da série a direção de Gridman é perfeita. Então esse foi um ótimo episódio. Eu espero que não tenhamos mais episódios como o 5 e que tenhamos muito mais episódios como o 6. Gridman continua ótimo. E o que continua ótimo também é o VideoQuest. A gente acabou de bater a terceira meta do Padrim, cara. A nossa terceira meta era VideoQuest numerado todo mês. Como a gente vai fazer isso, eu não faço ideia. Mas vamos tentar. E, enfim, se você quer ajudar a gente a bater a próxima meta, entre para o nosso Padrim. Mas se você não puder colaborar com o Padrim diretamente, você pode colaborar sem tirar nenhum dinheiro do seu bolso, que é dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e talvez compartilhando o vídeo para fazer mais pessoas conhecerem o canal. Falar, olha só esse cara aqui, esse cara fala umas coisas legais aqui de vez em quando, apesar de ser um gordo. Compartilhe o vídeo por aí. Não precisa falar a última parte da frase. Pode só colocar as outras. É mais legal. Abraço. Falou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.